do meu coração e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja resplandecendo sobre você. Sou o pastor Edson de Faria, membro da Igreja Batista Nova Vida, filiada à Convenção Batista Brasileira. Como tenho comentado já por diversas vezes, eu fico muito contente quando eu recebo algumas perguntas relacionadas à Palavra de Deus, relacionada à Bíblia. Desta feita, eu recebi uma pergunta da irmã Bianca e foi uma pergunta interessante, mas uma pergunta um pouco difícil de estar se respondendo. E eu espero no Espírito Santo de Deus que Ele esteja me direcionando, me orientando, me capacitando para poder me dar uma resposta coerente, com base sempre nas Escrituras, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. A pergunta que foi colocada então é a seguinte: o Satanás foi ao céu para conversar com Deus sobre Jó, mas depois da morte de Jesus, o Satanás não tem mais acesso ao céu, certo? Vamos começar pelo começo. O livro de Jó nos apresenta dois momentos importantes que no próprio texto diz se apresentaram. Então eu vou chamar assim, como se fossem duas reuniões que aconteceram. E nós temos esse registro no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 2, versículo 1. Em ambos os casos, em ambos os textos, eles são semelhantes. Eu vou ler então o que está escrito no capítulo 1, versículo 6 do livro de Jó, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. No segundo texto, referente a uma reunião também, que está no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele, ou seja, apresentar-se perante Deus. No outro item, no outro momento, eu coloquei que em ambos os casos, Deus pergunta a Satanás e Satanás vai dar uma resposta para Deus. Então, no capítulo 1, versículo 7, tem a pergunta de Deus: de onde vens? E Satanás vai responder: de rodear a terra e passear por ela. No capítulo 2, versículo 2, nós vemos a mesma pergunta de Deus e a mesma resposta de Satanás. Deus perguntando: de onde vens? E Satanás respondendo: de rodear a terra e passear por ela. Tem uma outra versão que diz assim, Satanás respondendo: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Isto em ambos os versículos que nós lemos. No terceiro ponto, eu vejo que duas condições Satanás propõe para Deus. Quando Deus elogia Jó, dizendo que era um homem íntegro, reto, era firme com as coisas de Deus e que não havia ninguém na terra que idêntico a ele, semelhante a ele, porque Jó seguia realmente os seus caminhos, nós vamos ver dois momentos de resposta de Satanás, porque
No versículo 11 do capítulo 1, Satanás vai responder assim para Deus: toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. No outro momento, no capítulo 2, versículo 5, Satanás vai colocar algo assim: toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Quando ele diz lá, questão de tocar nos ossos e na carne, os dois textos da Bíblia diz que Satanás fala assim, pele por pele. É que naquele sentido, a pele era digamos assim, o lado mais sensível do homem. É como se alguém falasse, me desse um beliscão e eu sentisse aquele beliscão, né? Então, nesse sentido, Satanás vai dizer para Deus, toca no corpo de Jó, para ver se ele vai te negar ou não. No outro ponto, eu vejo que Deus impõe também um limite a Satanás. Porque no capítulo 1, versículo 12, Deus vai falar para Satanás assim, tudo o que ele tem está em teu poder, mas não toque nele. No capítulo 2, versículo 6, Deus vai falar para Satanás algo bem semelhante, mas mais profundo, vamos dizer assim. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ele podia fazer o que ele quisesse com Jó, assim como ele tirou já seus bens naquele primeiro momento. Mas não podia tocar na vida de Jó. Impôs limites para que Satanás agisse então em Jó. Mas eu tenho alguns pontos relevantes a serem colocados desses comentários que eu fiz no início. Por exemplo, sobre a apresentação dos seres. Os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus lá no céu. Então, e alguns comentaristas entendem que essa apresentação refere-se a um tribunal, onde todos aqueles seres deveriam apresentar um relatório ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Deus Soberano. Anjos, os filhos de Deus são tidos então como anjos naquele texto, e como seres celestes, né? E o termo pode fazer referência a anjos santos, anjos bons, como a anjos caídos, anjos maus. Satanás, o acusador, também vem a essa reunião. O texto não deixa bem claro se Satanás costumava ir a todos os encontros, entre aspas, né? Que a Bíblia só cita esses dois, não tem outro local, outro texto em que ela fala sobre isto. Então, diz que Satanás veio, e o texto não deixa claro se Satanás acostumava vir a outros encontros, junto com aqueles seres angelicais da corte celeste, para apresentar um relatório. Ou se essa foi uma intromissão sua como adversário de Jó. Porque o texto fala também que ele é um acusador. Então talvez ele esteve lá para acusar Jó. Satanás não estava rodeando a terra para aplicar julgamentos divinos, mas para se opor aos propósitos do Senhor. Se nós olharmos o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver o que está escrito o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para
devorar. Outro ponto que eu vejo que é de relevância é sobre a segunda pergunta que Deus faz a Satanás. A primeira foi de onde vens, né? Em ambos os casos. Mas a segunda pergunta, eu entendo que Deus já sabia, devido à sua onisciência, ele já sabia por que Satanás estava ali, né? Então ele já vai antecipar e vai dizer para Satanás: você reparou em meu servo Jó? Em função da presciência de Deus, ele já sabia por que Satanás estava lá. Então ele já, para resumir a conversa, para não ter muito assunto, para delongar o assunto, Deus já pergunta para Satanás: você reparou no meu servo Jó? Homem íntegro, correto, temente a Deus, que odeia o mal, a ponto de que não havia ninguém idêntico ou como ele na terra. Outro ponto que eu vejo importante, eu estou resumindo, né, para que nós possamos entender um pouquinho, mas outro ponto importante é sobre as condições propostas por Satanás. Satanás até concorda com Deus, mas ele vai colocar em dúvida a posição de Jó. É como se Deus não soubesse o que aconteceria. Satanás vai colocar: estende a tua mão, diz no versículo 11, né, do capítulo 1, estende a tua mão, toma dele tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. No segundo momento, lá no capítulo 2, versículo 5, Satanás vai dizer, vai lançar, parece que mais lenha na fogueira, porque ele vai dizer que um homem daria tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Tira dele a saúde e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Então parece que Satanás estava espremendo um pouquinho mais para ver o que aconteceria com Jó. Deus está colocando, como nós já vimos antes, um limite. Deus autoriza Satanás a provar Jó, mas dá a ele um limite, que Jó não fosse tocado. O texto diz que Satanás sai da presença de Deus. Com certeza, foi quando Jó sofreu as consequências de perder a família, perder os bens. Então, nesse primeiro momento, foi até ali que Deus permitiu que Satanás agisse. Mas no segundo tempo, Deus autoriza Satanás a agir, causando as feridas em Jó, mas que não tocasse na vida de Jó. Foi quando Jó então ficou naquele estado de cabeça aos pés, com feridas mortais. E no segundo tempo também diz que Satanás sai da presença de Deus. Mas eu quero comentar com vocês também algo que nós, pelo menos em 3 tempos aqui, sobre a posição de Jó, por exemplo. Em ambos os casos, Jó não culpou a Deus. Jó não pecou com seus lábios contra Deus. Se nós olharmos isto, está no capítulo 1, versículo 12 e no capítulo 2, versículo 10. Inclusive, a mulher de Jó sugere que Jó amaldiçoasse Deus e morresse. Então imagina como Jó estava sofrendo tanto e que a mulher dele falou: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Mas em momento nenhum Jó culpou a Deus, em momento nenhum os seus lábios
falaram contra Deus. Eu observei no texto também um comentário de Deus sobre a segunda reunião. Tiveram aquela primeira reunião, onde Satanás propôs que que ele tirasse os seus bens, mas na segunda reunião, quando ele se apresenta, Deus vai, após a pergunta de onde Satanás vinha, e este respondeu que ele estava rodeando a terra, estava observando o que nela acontecia, Deus vai fazer o mesmo comentário. Você reparou em meu servo Jó, homem íntegro, correto, temente a Deus e que odeia o mal. Interessante que Satanás vai receber aí um primeiro golpe, porque Deus vai acrescentar no comentário que ele fez a seguinte posição, aquilo que Satanás havia omitido, porque Deus vai falar assim para Satanás. Depois de todo elogio que ele fez a Jó, ele vai dizer, não perdeu a sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Esta é a forma que Satanás age também. A omissão é também pecado. É uma forma de mentira. Você está escondendo alguma coisa. E Satanás estava escondendo de Deus que ele já havia tomado uma atitude contra Jó. E Jó não havia pecado. E Jó não havia falado nada contra Deus. Como Deus é onisciente, ele viu que Jó se manteve íntegro, como ele mesmo diz, não perdeu a sua integridade. Então isto para Satanás foi um golpe. Mas como ele gosta de fazer as coisas erradas, ele vai dar um segundo tempo, onde ele vai pedir para Deus, mas tira dele a sua saúde, para ver se ele não vai falar contra o Senhor, né? Então, nós temos aí um ponto extremamente importante, que às vezes a gente nem percebe na leitura que nós fazemos. E outro ponto importante que eu vejo também é dentro do que foi apresentado no final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10, que depois de toda a discussão que Jó teve com aqueles amigos, a conversa que ele teve com Deus, no final deste livro, no capítulo 42, versículo 10, diz que o Senhor restaura Jó. Tudo aquilo que Jó havia perdido, Deus deu praticamente em dobro para ele, né? Tornando-o próspero de novo, acrescentando-lhe praticamente em duplicidade tudo aquilo que ele tinha. Concluindo essa nossa conversa, essa nossa reflexão, eu entendo que a Bíblia não relata se aconteceu alguma outra reunião nos céus idêntica a essas duas que foram colocadas no início do livro de Jó, dando a entender que Satanás não se apresentou mais diante de Deus para questioná-lo sobre a fé das pessoas. Após a primeira reunião, vamos dizer assim, Satanás saiu para atacar Jó. Mas ele voltou depois, na segunda reunião, como quem dizia, viu? Eu ataquei Jó e Jó falou contra o Senhor. Mas a Bíblia diz justamente o contrário. Que Deus falou para ele que Jó não tinha se posicionado contra ele. Isso quer dizer que Satanás, se houve alguma outra reunião, Satanás não estava presente. Satanás teve que engolir a seco a sua derrota.
como vai acontecer numa época bem próxima. Os tempos estão chegando. Espero ter respondido, Bianca, esta colocação, essa pergunta que você fez, de uma forma que você possa ter entendido. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, não hesite em estar entrando em contato e perguntando e colocando ainda a sua dúvida. Assim, que Deus abençoe a todos vocês.